Olá, tudo bem? Nós estamos meditando no Novo Testamento em forma cronológica. Tem sido muito bom. Hoje nós vamos dar continuidade ao último vídeo. Começamos lendo João capítulo 7, hoje a partir do versículo 37, do mesmo capítulo 7. E nós chegamos a uma parte em que Jesus chegou ao final da festa. Bom, ele havia dito para sua família que não subiria para a festa, mandou que eles fossem, a festa era muito importante. Ele foi depois, né? Houve alguns intempéries com aqueles religiosos daquela época, porque queriam matar ele a qualquer custo. E ao final da festa, Jesus fala uma coisa que até hoje essa voz está ecoando. Bom, nós vamos ler. E se você tem gostado do conteúdo, dê o seu gosto, né? Partilhe com outras pessoas o máximo que você puder, tá bom? Espírito Santo, que o Senhor esteja agora entre nós, nos dando entendimento para a tua palavra e nos fazendo entender o teu querer, a tua vontade, e que possamos manifestar esse desejo de ter também essa fonte a jorrar dentro de nós, em nome de Jesus. Então, João capítulo 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O comentário diz assim: venha a mim. Cumprindo o cronograma do Altíssimo, no último e mais importante dia da festa, o Senhor Jesus se levantou no meio da multidão e fez o mais excelente convite: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele usou esse exemplo para ilustrar que, assim como a sede natural é angustiante, viver em sequidão espiritual é pior ainda. Mas, infelizmente, o convite de ir até o Senhor para ter a alma saciada não é aceito por todos, pois a maioria das pessoas não tem esse desejo e não se preocupa com a eternidade. Aqueles, porém, que além de terem consciência dos seus pecados, anseiam por perdão e têm sede da salvação, serão saciados ao beberem pela fé da fonte do Senhor Jesus. E essa mesma proposta do Senhor Jesus, ela é feita hoje para todos os que quiserem beber da fonte, né? No último dia ele falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O ser humano, ele já nasce afastado de Deus. Então, ele já nasce com essa sede natural da presença de Deus. Ele, por vezes, não entende essa sede. Então, quando o ser humano ele já tem a consciência do certo e do errado, então ele parte por uma busca, por saciar essa sede, normalmente lá na adolescência, né? Então, ele quer namorar, experimenta vícios, ele busca a satisfação no dinheiro, nos estudos ou numa conquista, enfim. As fontes desse mundo são inumeráveis, são muitas, mas nenhuma delas é capaz de nos saciar completamente. Então, a única fonte que nós vamos beber e vamos ter a sede saciada é em Jesus. Não há outra fonte. Então, o ser humano, ele passa a vida inteira em busca disso, né? Em busca de uma satisfação. Por exemplo, quantas pessoas que elas casaram 1, 2, 3, 4, e aí vai em busca da felicidade, quer dizer, em busca de saciar esse buraco, né? E o tamanho do buraco que existe dentro do ser humano, ele tem o preenchimento dele completo quando ele se encontra com Jesus. É o Espírito Santo. Então, ele pode ter sucesso no trabalho, mas pode continuar com sede. Ele pode ter uma fama, dinheiro, né? Pessoas à sua volta, mas continuar sentindo esse buraco, porque nada consegue preencher completamente ele. Por isso que Jesus se ofereceu naquela festa, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, ele era a fonte verdadeira. No 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. Comentário: rio de água viva. A festa dos tabernáculos celebrava os 40 anos de peregrinação da nação de Israel no deserto, onde jamais deixou de ser sustentada e protegida por Deus. Para relembrar esse período, durante os dias da festa,
O povo habitava em tendas e fazia rituais como tirar a água do tanque de Siloé para as ofertas de libação. Além disso, um sacerdote se encarregava de encher um jarro de ouro com a água do tanque. Em seguida, ele era acompanhado por uma multidão festiva até chegar ao templo, onde derramava água sobre a base do altar. Essa água representava a água da rocha no deserto e também as fontes de salvação que seriam oferecidas pelo Messias. Aproveitando esta festa, o Senhor Jesus anunciou que todos os que crerem em sua palavra fluirão rios de seu interior, ou seja, terão vida plena nele. Mas para isso é necessário crer de acordo com o que está escrito nas Escrituras e não segundo as próprias opiniões. Embora o povo nas dependências do templo não compreendesse o próprio Messias, fluía rios de salvação na presença de todos. Ezequiel 47, de 1 ao 9. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. E então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Zacarias 13, versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Toda pessoa que tem esse encontro com Jesus, ele passa também a jorrar, como ele disse aqui, água viva do seu interior. Então, é exatamente o que Deus quer fazer com todos que chegam a Ele com sincero coração. Agora imagine uma pessoa que ela tem uma depressão, que ela tem uma tristeza profunda dentro da alma dela, que o desejo dela não traz nenhuma alegria, nenhum proveito, ela está triste, angustiada, aflita. Agora imagine, Jesus fazendo uma proposta para você que se sente tão triste. E ele dizendo: olha, você vem a mim, eu darei a você uma água que fará você a pessoa mais feliz desse mundo. E depois disso, você terá essa alegria completa. Agora, essa proposta está sendo feita hoje. Por exemplo, a pessoa que tem depressão, normalmente ela vai ao médico, eles receitam determinados medicamentos que é para ajudar ela na depressão. Mas nenhum medicamento consegue trazer para dentro da pessoa a felicidade. Atenua sintomas, da depressão, mas não trazem nenhum tipo de felicidade. Por isso que a pessoa normalmente ela se recorre às drogas, por exemplo, ao álcool ou às drogas mais pesadas, com o sentido de eu vou beber, eu vou usar essa substância porque ela me faz esquecer literalmente os meus problemas, dá coragem para a pessoa que não tem. Então, ela se refugia nisso. Agora, e se você se refugiar em Jesus? Se ele for o verdadeiro refúgio, como que eu faço isso? Buscando ele. Então, você começa buscando. Quando você se encontrar com ele,
você vai passar a ser dependente de Jesus. Eu sou dependente dele e ele me satisfaz em todos os aspectos da minha vida e me torna feliz de fato, de verdade. Por fora pode haver guerra, por fora pode haver problemas, mas dentro de mim há paz. E ele continua no 39. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Comentário: o Espírito Santo seria dado em sua plenitude após o Senhor Jesus ascender e entrar novamente na glória do Pai. Quando ele subiu, o seu Espírito desceu no Pentecostes. Atos 2, do 1 ao 4 diz: e cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Concluindo o comentário: assim todos os que usufruem dessa promessa maravilhosa são como mananciais de vida para os sedentos deste mundo. Então, o próprio Senhor Jesus já havia definido ou determinado isso, né? Que depois da sua morte e ele voltasse para o Pai, ele então rogaria ao Pai para que enviasse o Espírito Santo. É ele, o guia dos nossos dias, né? Ele é o próprio Espírito do Deus vivo dentro de nós, nos guiando neste mundo. Então, por isso que ele falou, né? Que esse Espírito Santo dentro da pessoa é justamente essa água viva que corre de dentro de nós. 40. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Então, aquela palavra tocou em muitas pessoas. E espero que hoje, depois de tantos mil anos, né, venham tocar em você também. 41. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Quer dizer, aquele ambiente de fé, aquelas pessoas diziam: olha, ele é o Cristo. Quer dizer, elas estavam crendo. Mas vinham outros semeadores de dúvida: mas o Cristo virá da Galileia? Quer dizer, eles não compreendiam nada, se ligavam a tradições, a coisas específicas, a coisas minimalistas que não fariam diferença nenhuma. 42. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi de Belém e da aldeia onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. Então, acabou a fé. O diabo, ele é astuto nisso, né? Uma pessoa que está vivendo a fé e se entregando ao Senhor Jesus, ele gosta de levantar pessoas para semear a dúvida, a discórdia, colocar a discussão para que essa pessoa perca a fé, para que ela então desista do que ela está querendo fazer, né? 44. E algum deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. O comentário diz: os guardas ficaram totalmente impotentes diante da palavra do Senhor Jesus. Por isso, voltaram sem cumprir a ordem de seus comandantes. Aqueles homens estavam acostumados com discursos religiosos, mas ficaram impressionados com a autoridade e com o poder que viram. Assim, aprendemos que a sabedoria humana jamais conseguirão ter uma mensagem superior às Escrituras, pois nela está exposta de forma simples a solução para todos os dilemas do ser humano. Que forte, né? Até aqueles que foram prender Jesus não conseguiram prender porque as palavras prenderam eles. Eles foram tocados também por aquelas palavras, né? Eles ficaram impactados com elas. É esse o poder que a palavra de Deus teve em mim no dia em que eu a ouvi com o coração aberto. Então, não adianta simplesmente você ir à igreja ou pegar a Bíblia. Tem tanta gente que vai à igreja, que pega a Bíblia, lê a Bíblia, conhece toda a Bíblia, mas nunca foi impactado por ela, porque Deus nunca falou com ela. Por quê? Talvez ela esteja com o coração endurecido, continue carregando uma mágoa,
continue dividindo o seu coração entre Deus e aquilo que ela gosta de fazer, que contraria a vontade de Deus. No 47, responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Olha só, né? Aqueles homens religiosos que eram para abençoar estavam amaldiçoando. Quer dizer, eles tinham, na verdade, inveja do Senhor Jesus. Né? Inveja porque eles detinham todo o poder da palavra, tinham todo o conhecimento da palavra, mas não conheciam o autor dela. Eles eram completamente ignorantes com respeito ao próprio Deus. E aí, no 50, Nicodemos, que era um deles, e que na noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Lembra de Nicodemos? Aquele homem que foi ter com Jesus à noite e Jesus disse a ele que era necessário que ele nascesse de novo. E aqui então ele está defendendo o Senhor Jesus, né? Naquela noite o Senhor Jesus o tocou de uma forma especial, né? Ele conhecia a palavra, mas também não conhecia ao Deus eterno. Mas ele saiu daquele dia transformado por alguma razão. Ele conseguiu entender que Jesus queria dele, né? E Jesus deu uma informação importante para ele e para nós. É necessário que venhamos nascer de Deus. Não apenas ser religioso, estar numa igreja, mas ter esse novo nascimento. E aqui ele está, então, dizendo, né, a nossa lei, quer dizer, ele apelou para o que eles também acreditavam. Ele fala que primeiro, antes de julgarmos, temos que ouvir a resposta deles no 52. Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Nenhum deles buscou saber mais a respeito de Jesus e de onde ele havia nascido. Todas as profecias, todas as palavras anunciaram o nascimento de Jesus, né? Desde lá do princípio nós vemos isso sobre aquela estrela, os reis que foram por causa da estrela até Herodes, né? Herodes chamou eles e eles confirmaram que o Messias viria assim, assim, assim. Então tudo estava certo, né? Todas as coisas estavam se encaixando. A virgem, né? O local do nascimento. Agora, o que eles não esperavam é que Jesus fosse tão simples. Eles esperavam um rei, né? Um rei como Davi foi um rei, né? Um Davi pomposo, com um exército, com poder, com autoridade, com dinheiro. Porque o dinheiro mandava naquele tempo, né? E eles esperavam uma pessoa assim, que pudesse expulsar Roma, mas não falar para você perdoar o seu próximo, quem bater no seu rosto dá outra face. Então, eles estavam contrariados com Jesus. Eles achavam que Jesus não podia ser o Messias. O Messias viria realmente para colocar ordem na casa. Eles se esqueceram que Deus é Espírito. Assim também tem pessoas que elas querem Jesus, mas apenas para satisfazer os seus desejos, né? Apenas dar o conforto para elas neste mundo. Elas esquecem que a vida não se resume neste mundo. A vida do ser humano é como um sopro, né? Nesse momento você sente, daqui a pouco você não sente aquele vento, a fumaça. Agora você vê, passado alguns instantes, ela desaparece. É como a folha, né? A flor, ela cresce, murcha e cai e morre. Acabou. Assim é o ser humano, né? Ele passa tão rápido e o ser humano valoriza a vida neste mundo, mas a vida passa. Veja que a vida se escorre entre os dedos. Cuide para que você mantenha a sua salvação acima de tudo, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você.